É inegável que Jurassic Park é a maior franquia de filmes de dinossauros de todos os tempos, fundamental para popularizar essas criaturas magníficas. No entanto, ao mesmo tempo, o cinema acabou criando mitos sobre eles que persistem até hoje. Você provavelmente se lembra daquela sequência tensa, do Jeep na chuva, onde Dr. Alan Grant sussurra a frase que se tornou lendária: "Não se mexa. Ele não pode nos ver se a gente não se mexer." Esse momento, uma das mentiras científicas mais perpetuadas pelo cinema. Ao contrário do que o filme nos fez acreditar, o Tiranossauro Rex não tinha uma visão ruim. Muito pelo contrário. Pesquisas paleontológicas sérias revelam que ele possuía uma das visões mais aguçadas de todo o reino animal, rivalizando a das aves de rapina modernas. Para se ter uma ideia, estudos indicam que a visão binocular do T-Rex abrangia 55 graus, um campo de percepção de profundidade mais amplo que o dos falcões atuais. Além disso, sua acuidade visual era cerca de 13 vezes superior à de um ser humano, permitindo-lhe distinguir dejetos claramente a uma distância de até 6 quilômetros, algo simplesmente inalcançável para nós. Portanto, na vida real, ficar parado não seria uma estratégia de sobrevivência, mas sim um jeito de ser o petisco fácil de um predador com sentidos hiperdesenvolvidos. O T-Rex era uma máquina de caça equipada com um sistema de visão de última geração, e não um gigante desengonçado que se confundia com presas imóveis. Há outro mito que precisamos desmascarar: a velocidade do T-Rex. Ele não era um dinossauro lento, mas a imagem de um colosso de 6 toneladas perseguindo um Jeep a toda velocidade é pura ficção. Diferente do que o cinema nos mostrou, estudos biomecânicos modernos sugerem que o T-Rex não podia correr. Seu tamanho colossal e peso estimado entre 6 e 9 toneladas tornavam a corrida uma atividade de alto risco. O impacto nas pernas durante um trote mais rápido seria tão brutal que poderia facilmente fraturar seus ossos. Na realidade, ele era um caminhante de elite. Pesquisas indicam que, graças às suas pernas longas e musculosas, ele conseguia atingir uma marcha rápida de até 19 a 25 km por hora. Ou seja, em um cenário real, você não precisaria de um carro para fugir dele, mas sim de uma boa bicicleta ou de um espírito olímpico. Portanto, se um T-Rex de verdade resolvesse acelerar, ele não estaria correndo no sentido que imaginamos, ele estaria dando passos largos e extremamente rápidos. E, se tentasse o galope cinematográfico, as consequências provavelmente seriam desastrosas para o próprio animal. A natureza te equipou para ser um predador de emboscada ou um necrófago eficiente, e não um perseguidor veloz de veículos. Os Velociraptors talvez sejam os dinossauros que eu mais odeio por motivos pessoais. Mas uma verdade precisa ser dita: Jurassic Park melhorou demais esses animais porque, na realidade, eles não eram aqueles monstros implacáveis com garras gigantes que caçavam tudo e todos a qualquer custo. A verdade é que eles eram bem diferentes. Uma criatura do tamanho de um cachorro médio, coberta de penas, parecendo mais uma ave assustadora do que um lagarto, com porte médio, medindo cerca de 1,80 m de comprimento e atingindo pouco menos de meio metro de altura. Também não eram répteis escamosos. As evidências fósseis são claras. Eles tinham penas. Assemelhavam-se muito mais a aves não voadoras do que aos lagartos assassinos retratados na tela. E, para reforçar ainda mais o ponto, a cena de caça em bando coordenado simplesmente não é corroborada pela ciência. Não há evidências sólidas que sugiram esse comportamento. Pelo contrário, análises de fósseis e ecossistema indicam que eram caçadores solitários, que provavelmente se alimentavam de presas menores, como pequenos répteis e mamíferos. Para colocar a pá de cal no assunto, o Velociraptor de Jurassic Park foi, na verdade, baseado em outro dinossauro, o Deinonychus, que era maior e, na época, acreditava-se ser escamoso. Com isso, desbancamos 3 mitos de uma vez: o tamanho, a aparência escamosa e a caça em bando coordenado. Bem, não tem como falar das mentiras em Jurassic Park sem mencionar o espinossauro. Você certamente se lembra dessa cena icônica, a batalha entre o espinossauro e o T-Rex.
Provavelmente uma das cenas mais famosas dos filmes de dinossauros e uma das que geram mais controvérsia. Ela fez muitas pessoas debaterem quem venceria se eles se encontrassem no mundo real. Mas deixa eu te contar uma coisa, essa batalha simplesmente nunca aconteceu no mundo real. Primeiro, porque eles não existiram no mesmo período. E mesmo se existissem, eles viveriam em ambientes completamente diferentes no planeta. É bem parecido com um urso polar entrar em contato com um pinguim. Claro, ambos vivem em biomas frios, mas estão em extremos completamente opostos no mundo. O fato é que nós nunca veríamos um espinossauro lutar contra um T-Rex. É simplesmente uma mentira e nunca aconteceria. E essa confusão não para por aí. Ela é um sintoma de um mito muito maior que a cultura pop ajudou a criar. A ideia de que todos os dinossauros viveram juntos em uma única época. A verdade é que a era dos dinossauros durou mais de 180 milhões de anos. Para colocar em perspectiva, o Tiranossauro Rex e o Espinossauro estão mais separados no tempo do que nós, humanos, estamos do T-Rex. Enquanto o Espinossauro nadava pelos rios do que hoje é o norte da África, o T-Rex nem mesmo havia surgido no planeta. E o famoso Stegossauro, com suas placas nas costas, já era um fóssil antigo para o T-Rex, tendo se extinguido cerca de 80 milhões de anos antes. É como imaginar um homem das cavernas usando um smartphone. São épocas completamente diferentes que a mídia frequentemente comprime. Vamos direto ao ponto. O Dilophosauro de Jurassic Park é praticamente um personagem de ficção usando a pele de um dinossauro real. Aquela famosa cena do Dennis Nedry sendo atacado, com o babado no pescoço se abrindo e o cuspe de veneno preto, totalmente inventada. O babado nunca existiu. Nenhum fóssil mostra qualquer estrutura que sugerisse aquilo. Foi tirado de um lagarto moderno, o lagarto de gola australiano, porque os cineastas acharam visualmente impressionante e realmente fica dramático na tela. Mas cientificamente, não tem base nenhuma. Para cuspir veneno, um animal precisa de anatomia especializada, glândulas, reservatórios, canais, dentes modificados para liberação. O Dilophosauro não tinha nada disso. Seus dentes eram apenas dentes de predador, afiados, curvados, mas não ocos ou sulcados. Não existe sinal de veneno, nem mecanismo para usar veneno, nem qualquer evidência para sugerir que ele pudesse cegar alguém cuspindo ácido. Às vezes, alguém tenta argumentar que talvez ele tivesse uma mordida séptica, tipo o dragão de Komodo, cheia de bactérias. Ok, isso poderia causar infecção, mas não transforma o animal em um rifle biológico capaz de atirar veneno com mira telescópica. O do filme é basicamente um Pokémon com upgrade. O Dilophosauro real era interessante por si só, ele não precisava de efeitos especiais. E aí entra a parte mais absurda. Eles diminuíram o Dilophosauro de propósito. O verdadeiro Dilophosauro media cerca de 6 metros de comprimento e pesava quase 450 quilos, do tamanho de um urso pardo enorme. Mas no filme, ele tem o tamanho de um cachorro grande, porque os cineastas tinham medo que o público confundisse ele com os Velociraptors. Sim, ao invés de confiar que o público entenderia dois dinossauros diferentes, eles aumentaram o Velociraptor e reduziram o Dilophosauro. É literalmente como pegar um tigre e decidir deixá-lo do tamanho de um gato, para não confundir ninguém com um leão. A lógica é essa. Eles mexeram no tamanho de dois animais reais para facilitar a leitura visual do filme, e no processo, apagaram completamente o verdadeiro impacto de um predador gigante do início do Jurássico. E se o Dilophosauro sofreu por encolhimento, o Mosasauro sofreu o oposto. No filme, ele é tão enorme que salta para pegar um tubarão branco como se fosse um petisco. Depois, engole o Indominus Rex inteiro como se fosse um aperitivo. A versão do filme chega a mais de 30 metros. Alguns fãs calcularam até 60 metros. Isso o tornaria maior que uma baleia azul, o maior animal que já existiu na Terra. O Mosasauro real era gigante, claro, cerca de 17 a 18 metros, parecido em escala com um cachalote, ainda extremamente impressionante. E por que ele é gigante no filme? A própria equipe de efeitos admitiu: começamos com precisão científica, mas não parecia assustador o suficiente. Então, aumentamos a escala. Ou seja, a ciência é legal, mas monstros colossais fazem o público gritar no cinema.
Esses foram apenas alguns dos muitos mitos que Jurassic Park ajudou a popularizar ou criou ao longo dos anos. Mas, no fim das contas, Jurassic Park é cinema, e nisso ele cumpre seu papel brilhantemente. Se eu estivesse procurando algo anatomicamente preciso, biologicamente correto e comportamentalmente fiel, eu assistiria um documentário ou esse vídeo aqui. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima!